Este livro foi escrito para todos que se interessam pelas incríveis descobertas da ciência moderna e como elas transformam nossa visão de mundo, contribuindo para definir a cultura de nosso tempo. Sempre que possível, usei analogias e metáforas para ilustrar conceitos científicos. Com exceção da icônica E igual a mc², que explico em detalhe, não incluí qualquer outra fórmula. Termos técnicos foram cuidadosamente evitados e, quando mencionados, definidos em seguida. Porém, como o texto lida com ideias de ponta em cosmologia, física de partículas, biologia e astrobiologia, é inevitável que volta e meia a leitura fique um pouco pesada. Se isso ocorrer com você, não fique desencorajado. Sugiro que pule o parágrafo e mesmo o capítulo e siga em frente. Para simplificar, dividi o livro em 5 partes. Todo mundo deve começar com a parte 1, a unidade de todas as coisas. Se em seguida você não se sentir pronto para explorar os detalhes científicos do meu argumento, vá direto para a parte 5, a assimetria da existência. Espero que após a leitura dessa parte, a última do livro, você retorne para as partes 2, 3 e 4. Nelas apresento algumas das ideias mais instigantes da ciência moderna, nossas tentativas de compreender os maiores mistérios da natureza, a origem do universo, a origem da matéria e a origem da vida. Como veremos, assimetrias e imperfeições têm um papel crucial em cada uma delas, do multiverso ao Big Bang, do Big Bang aos átomos, dos átomos às células, das células aos humanos e dos humanos à vida extraterrestre. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao novo vídeo. Esse é o nosso segundo episódio do Clube do Livro e estou aqui para falar com vocês de um livro que é particularmente muito especial. Esse livro transformou minha vida, mudou minha forma de ver o mundo e de pensar sobre a nossa existência, a nossa espécie, o nosso planeta. Eu estou falando de nada mais nada menos do que Criação Imperfeita. Um livro de um dos meus maiores ídolos, que é o Marcelo Gleiser. Para quem não sabe, Marcelo Gleiser é um físico brasileiro, formado na Universidade de Londres. Ele hoje trabalha no Dartmouth College, nos Estados Unidos, e é um exímio escritor. Já escreveu vários livros como A Dança do Universo, A Ilha do Conhecimento e Criação Imperfeita. Este exemplar especificamente está autografado por ele. Estive numa palestra dele em 2018, e aqui está a dedicatória. E por que esse livro é tão especial para mim? Bem, começando pelo título, Criação Imperfeita, já é uma ruptura de paradigmas, porque a palavra criação, e quando se remete ao universo, ao nosso planeta e à nossa existência, remete a algo pensado, algo arquitetado, algo que tem uma mente por trás. Porém, o que a natureza nos mostra é que são as imperfeições que reinam no nosso universo. E ainda bem, é graças às imperfeições que tudo à nossa volta existe. Então, criação imperfeita é um pouco provocativa, é um pouco para te fazer pensar fora da caixa e tentar ver o mundo com outros olhos. No início do livro, Marcelo Gleiser ele começa a narrar um pouco da sua própria história, da sua infância no Rio de Janeiro e sua adolescência, quando ele era fascinado por vampiros e histórias de ficção. E dentro da universidade, ele ainda buscava por uma teoria unificada de todas as coisas, a teoria de tudo. E ele mesmo escreve no livro que se algum vidente o dissesse 15 anos antes que ele estaria escrevendo aquele livro naquele momento e trazendo a ideia de que não existe talvez uma teoria de todas as coisas, ele mesmo não acreditaria. Esse livro é dividido em 5 partes. A primeira delas é a unidade de todas as coisas. Depois ele traz a assimetria do tempo, a assimetria da matéria, a assimetria da vida e a quinta e última parte é a assimetria da existência. Como o próprio Gleiser sugere, todas as pessoas devem começar pela primeira parte. Essa primeira parte nos dá o arcabouço que nós precisamos para que nós possamos compreender a ideia central desse livro. Na parte 1 do livro, a unidade de todas as coisas, ele narra um pouco da história do universo, como o universo surgiu e como essas teorias de supercordas, a teoria de tudo, a busca da teoria de tudo, talvez não nos leve a lugar algum. A maior dificuldade em aceitar que o universo não foi criado, não foi planejado, está exatamente no seu surgimento. Ora, se não há uma mente por trás do universo, se não há um criador, então como pode o universo ter surgido? E a resposta é que o universo surgiu por si mesmo.
O universo é a causa primordial, é a primeira causa, e a primeira causa não pode ter tido uma causa. O universo foi o início de tudo. Antes dele não havia tempo, não havia espaço. Foi somente após o Big Bang que espaço e tempo passaram a existir. E hoje nós conseguimos até calcular a idade do universo. Conseguimos analisar através do fundo cósmico de micro-ondas a temperatura do universo e com isso calcular a sua idade. Podemos voltar até trilionésimos de segundo após o início do Big Bang, realizando experimentos no grande colisor de partículas que tem lá na Suíça, o LHC. Com essa e com muitas outras experiências, nós conseguimos voltar até muito perto do Big Bang. Antes disso, existe uma lacuna que nós não conseguimos saber o que aconteceu, porque naquele instante nós não sabemos se as leis da física já estavam formadas. Bem, então, para as respostas dessas perguntas que nós temos, como o universo surgiu, por que ele surgiu, como explicar essa primeira causa, muitas religiões utilizam-se dos seus deuses para essas explicações. Porém, a ciência só pode afirmar algo se houver um arcabouço, se houver um estudo por trás disso. Por isso que ela acaba se tornando mais confiável do que as religiões para respostas a essas perguntas. Mas afinal, o que é a ciência? A ciência é uma criação humana. É uma criação humana que nos traz uma narrativa para explicar o mundo à nossa volta. Acontece que sempre haverá fenômenos que nós não podemos explicar. A ciência é limitada. Justamente por ser uma criação humana, ela nunca vai ter a resposta de todas as coisas. E ainda bem que não. Porque uma vez que a ciência alcance a resposta de todas as coisas, se é que isso é possível, será o seu próprio fim. A ciência vive pela busca do desconhecido, por tentar entender o que ainda não é entendido. É claro que Marcelo Gleiser deixa claro em muitos trechos desse livro, inclusive há um capítulo específico para isso, em que ele reconhece a importância da fé na vida das pessoas. Ele mesmo afirma que minimizar o poder e a importância da fé na vida das pessoas é um erro grave. Se você quiser pular as partes da assimetria do tempo, a simetria da matéria e a simetria da vida, e ir direto para a assimetria da existência, você terá uma parte um pouco mais filosófica desse livro, em que ele exalta o humanocentrismo, que é um conceito que ele traz de valorização da existência da espécie humana. Isso porque, e ele detalha isso nos capítulos, nas partes 2, 3 e 4, é por conta das assimetrias que existem no universo que tudo existe. O nome desse livro é Criação Imperfeita. O universo como um todo é imperfeito. Lembre-se que perfeição e simetria muitas vezes se confundem. São aspectos semelhantes. Aquilo que é perfeito, teoricamente, deveria ser simétrico, mas isso não acontece na natureza. E nós temos reflexos disso por todo lugar que nós olhamos. Por exemplo, existem partículas e existem antipartículas. Nesse livro, Gleiser nos mostra que por conta de uma assimetria na quantidade de partículas em relação à quantidade de antipartículas, toda a matéria do universo existe. Essa razão é de 1 bilhão e 1 partículas para cada 1 bilhão de antipartículas. Por conta dessa pequena diferença de 1 em 1 bilhão, existem mais partículas do que antipartículas. Existe mais matéria do que antimatéria. Então todas as galáxias, todos os planetas, todos os astros que nós vemos, nós existimos por conta dessa assimetria do universo. Essa assimetria se reflete, por exemplo, no eletromagnetismo também. Ora, no eletromagnetismo, graças a Maxwell, nós sabemos que a eletricidade se une com o magnetismo. Porém, na eletricidade, nós conseguimos separar as cargas elétricas. Nós conseguimos ter um próton separado de um elétron. Isso não acontece no magnetismo. É impossível nós conseguirmos separar os dois polos magnéticos. Se você tem um ímã que tem um polo norte e um polo sul e você quebra ele no meio, você terá 2 novos ímãs, ambos com os polos norte e sul. Se a natureza está nos mostrando que existe essa imperfeição no eletromagnetismo, nós temos que prestar atenção. Partindo para a nossa existência, eu espero que vocês acreditem na teoria da evolução de Darwin. E o que diz essa teoria da evolução? Que todas as espécies surgiram de um ancestral comum e graças às evoluções genéticas, às transformações genéticas,
todas as espécies hoje existem. Nós, seres humanos, viemos de um ancestral comum com os macacos. Esse ancestral comum deu origem à família dos macacos e deu origem à família dos humanos. Dentre os humanos, passamos por diversas espécies. Nós temos os neandertais, nós temos os australopitecos e nós temos o Homo sapiens, que somos nós. E o que levou a essas transformações genéticas? O que provocou a evolução? O que provocou toda essa variedade de vida que nós temos no nosso planeta? Foram falhas. Foram imperfeições do nosso código genético. Quando uma célula vai se duplicar, ela precisa duplicar a fita de DNA. Durante essa duplicação, alguns erros podem acontecer e algumas bases nitrogenadas podem ser modificadas, dando origem a mutações. É graças a essas mutações, oriundas da imperfeição da duplicação genética, que nós temos toda essa diversidade de vida do nosso planeta e que nós, seres humanos, podemos existir. Então sim, nós somos frutos do acaso, nós somos frutos da aleatoriedade do universo. E neste livro, Marcelo Gleiser faz questão de exaltar a nossa existência. Nós somos uma espécie raríssima. Bem, levando em consideração que nós somos os únicos seres racionais que existem no universo, já que até agora nós ainda não descobrimos nenhuma outra civilização inteligente no universo, nós somos extremamente raros e nós temos que cuidar da nossa existência. O nosso planeta corre riscos de não conseguir mais sustentar vida inteligente. Nós, seres humanos, estamos acabando com as nossas condições de existência neste planeta. E nós não temos outro planeta para fugir. Isso não é um filme de ficção, gente. Não é o Não Olhe Para Cima. É vida real. O aquecimento global é real. Pouca gente pensa sobre isso, mas se por acaso o planeta ficar quente demais e faltar alimentos, o planeta não vai deixar de existir. O mundo não vai acabar. A Terra vai continuar aí. Algumas espécies podem até sobreviver. Quem vai deixar de existir somos nós, a nossa espécie, o Homo sapiens, a coisa mais rara que existe no universo. Então o Marcelo Gleiser ele faz questão de exaltar o humanocentrismo, a valorização da nossa existência. Nós temos que cuidar não apenas do nosso planeta, nós temos que prezar pela nossa existência, nós não podemos deixar de existir. Nós somos a forma que o universo encontrou para pensar sobre si mesmo. E para encerrar esse vídeo, eu separei alguns trechos desse livro que eu quero ler para vocês, que fala exatamente sobre isso. De um início incerto e após uma expansão super acelerada, o cosmos evoluiu para gerar os elementos químicos mais leves. Em seguida, nuvens de hidrogênio e hélio, cercadas por véus invisíveis de matéria escura, entraram em colapso devido à sua própria gravidade para formar as primeiras estrelas e galáxias. Bilhões de anos mais tarde, em torno de uma estrela comum, o planeta banhado por vastos oceanos coletou os ingredientes necessários para a vida. Após colisões de enorme violência com asteroides e cometas, de incontáveis erupções vulcânicas, de turbulência furiosa nos oceanos, o planeta foi se acalmando. Da sopa primordial, moléculas interagiram e cresceram, interligando-se para formar a primeira criatura viva. Bilhões de anos mais tarde, nossos antepassados começaram a se questionar sobre a razão de sua existência. Sozinhos, contemplaram os céus, buscando nas estrelas pela sua origem. A ciência nos revela como a natureza funciona, e não como gostaríamos que funcionasse. A natureza é imperfeita, e a beleza está exatamente na imperfeição. É graças às imperfeições da natureza que eu, você e tudo à nossa volta existe. É graças às imperfeições da natureza que espécies raríssimas como nós podemos existir. E como eu já falei, nós nunca identificamos nenhuma outra civilização inteligente no universo. Então, até onde sabemos, nós somos os únicos seres pensantes em todo o universo. E ele fala um pouco sobre isso também. A aceitação da nossa solidão cósmica é um toque de despertar, iniciando uma nova era para a humanidade. Humanos, salvem a vida. Não há nada de mais precioso e raro. Então é isso, pessoal. Eu não quero me prolongar muito aqui, porque se deixar, eu vou até amanhã falando sobre esse livro. Esse livro mudou a minha vida, mudou a minha forma de ver o mundo. Não é à toa que ele ficou simplesmente o segundo livro que eu resolvi falar aqui com vocês sobre. O primeiro é Sapiens, porque realmente Sapiens para mim é o Pelé dos livros. É o livro mais extraordinário que eu já li na vida. Mas, muito particularmente, este livro mudou a minha forma de pensar o mundo, de pensar fora da caixa. E eu espero que
tenha convencido vocês a lê-lo também. Vou deixar o link aqui embaixo do vídeo para que vocês possam ter acesso a ele pela Amazon. Leiam, vocês não vão se arrepender. É um livro extraordinário, vale muito a pena a leitura e vai te fazer pensar fora da caixa também, vai mudar um pouco a sua forma de ver o mundo, a sua forma de pensar a vida, pensar a nossa existência e pensar a sua importância como espécie humana. E assim, pessoal, eu tô com uma ideia de fazer um resumo por partes desse livro. Como são 5 partes, eu poderia fazer um vídeo para cada parte, resumindo cada parte desse livro. Então o que vocês acham? Se vocês gostaram dessa ideia, por favor, deixa aqui nos comentários que se vocês abraçarem essa ideia, vai ser um prazer imenso fazer esses 5 vídeos para vocês, resumindo cada parte desse livro, que é tão importante para mim. E se você gostou desse vídeo, por favor, não se esqueça de deixar o like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e eu espero vê-los aqui novamente no nosso próximo Clube do Livro. Valeu, galera, até a próxima!